Olá pessoal que sintonizou o nosso canal Arte da Guerra Gung Ho para vocês. Bom, gente, é o seguinte, foi uma semana, né, essa semana aqui de comecinho de setembro, ela foi bem tumultuada no que diz respeito à Coreia do Norte, né? Ela fez um lançamento aí de um finalzinho de agosto de um míssil que passou em cima do Japão, agora teria detonado um artefato, uma bomba de hidrogênio, etc. Vamos lá, vamos colocar as coisas assim de maneira bem pontuada. Hoje nós vamos falar dos sistemas de defesa antimísseis, inclusive o sistema que o Japão tem que poderia tê-lo defendido desse míssil que a Coreia lançou, acho que foi um Hwasong-12. Bom, essa é uma coisa. Segunda coisa também é o seguinte, quanto à bomba de hidrogênio, é precoce ainda dizer que essa é uma bomba de hidrogênio. Por quê? Porque os especialistas eles estão analisando os tremores que essa bomba provocou, né? Então tem uma série de análises que o pessoal vai fazer, o pessoal realmente especialista, para depois dizer se foi uma bomba de hidrogênio ou não foi. Então até lá, nada de histeria, tá? Nada de alarde, nada de sensacionalismo. Eu gosto de fazer uma análise assim bem pautada, bem profissional, bem técnica da coisa. E até agora não existe uma prova cabal de que essa bomba é de hidrogênio. Até porque em janeiro de 2016 eles já tinham alegado isso. Aí suposto, vamos dar uma olhadinha aí nos melhores sistemas de defesa antimísseis mais em voga hoje em dia, tá? Principalmente no Ocidente, tá? O sistema que o Japão tem também. Eu já tinha prometido para vocês que eu ia focar nas armas americanas. No outro vídeo nós falamos dos aviões, hoje vamos falar dos mísseis, que a maior parte desses sistemas aí são de fabricação americana, tá ok? Então acompanhem com a gente aí. Bom, gente, vocês estão vendo nessa tabela aí, eu classifiquei os sistemas antimísseis como estratégicos, regionais, né, ou de teatro, de operações, e os táticos. Vamos falar um pouquinho do estratégico. São os ICBM, eles são usados contra ICBMs, né, o tipo de ameaça que ele é projetado para combater, que são alvos que voam mais ou menos a 25 mil km por hora. Nesse patamar aí nós temos o GMD americano e o A-135 da Rússia. Vamos falar aí dos mísseis regionais, então, ou de teatro de operações. São mísseis que viajam mais ou menos, vocês estão vendo aí na tabela, 6.700 milhas por hora, que dá mais ou menos uns 11 mil quilômetros. Nós temos aí como exemplo o THAAD, né, dos Estados Unidos, que está no Japão, está na Coreia do Sul. O S-400 da Rússia e o Arrow de Israel, né? Agora, é aquilo, né, gente? Não dá para colocar esse sistema em tudo quanto é canto, eles são caríssimos, você não consegue efetivamente proteger todo o território. Imagina, por exemplo, os Estados Unidos e Rússia, que são países enormes, você não consegue, né? É simplesmente inviável. E também ninguém tinha pensado num cenário que nem esse da Coreia. Se preparou nos anos 60 para um inimigo mais ou menos racional, que era a Rússia e Estados Unidos na Guerra Fria. Esse cenário da Coreia do Norte é novo. E por último vocês têm eles usaram os táticos, né, que é mais usado no campo de batalha, numa coisa já a nível de brigada, etc., que é contra mísseis balísticos táticos, né? Então vocês têm o Patriot americano e o S-300 Victor, né, da Rússia, contra alvos a mais ou menos 5.500 km por hora também, tá? O que acontece, gente? A gente procurou colocar as coisas aí nesses três níveis para vocês saberem os principais. Lógico que tem coisa que está sendo desenvolvida por outros países aí, mas a gente não vai mencionar aqui, estamos colocando só os principais.
Vocês tiveram então um painel aí do que são essas armas de defesa antimísseis. Vamos lá, gente, vou colocar uma coisa agora, e é lógico, é dentro daquilo também, sem alarde, sem fatos sensacionais. Muita gente colocou, ah não, o Japão não abateu por isso, por aquilo, etc. A média das opiniões que eu considero, de analistas internacionais que se debruçaram sobre o caso, diz o seguinte: o Japão não abateu porque não tem condição de ser abatido. Tá? Todos esses sistemas de mísseis aí, eles normalmente funcionam numa condição ideal. Então você sabe a direção que o míssil vem, você sabe mais ou menos o horário e por aí vai. O teste é feito em condições ideais. É uma coisa que eu sempre briguei muito quando a gente fazia análise de armamento nas Forças Armadas Brasileiras. Não adianta você fazer um teste 100% ideal se as condições do campo de batalha se degradam muito em relação aos parâmetros do teste. Então o fato é que provavelmente o Japão não teria condição de derrubar esse míssil aí. Ainda, pode ser que o dia de amanhã ele consiga, vocês falam, pô Robson, você errou. Tudo bem. Só que a média de opiniões que eu vi vai nesse sentido, gente. Eu não faço nenhuma afirmação aqui. Eu aponto tendências, tá? Se essas tendências vão se concretizar ou não, não sei. Eu digo sempre isso, se eu acertasse todas, eu não seria analista militar. Eu ia virar cartomante, ia ganhar uma fortuna, jogar na loteria, ou o que quer que seja. Mas como eu faço uma análise um pouquinho mais séria, a gente só aponta a tendência. E ela pode se concretizar ou não, tá? Então o que acontece? Os Estados Unidos devem reforçar a defesa do Japão, aí estão chegando mais navios com o sistema Aegis aí, que eu já mencionei para vocês. Eu acho que toda essa preocupação da Coreia do Norte, ela vem em função de que eles sabem que tem uma fraqueza muito grande no campo de batalha. Tá? Eles sabem que estão numa inferioridade tática muito grande em relação à Coreia do Sul e aos Estados Unidos. O exército da Coreia do Sul é poderosíssimo, a Força Aérea então nem se fala, é uma coisa avassaladora. Ela é toda desenhada no padrão, nos moldes americanos, e os norte-coreanos sabem que não tem a mínima chance contra isso daí. Então o jeito é partir para um outro tipo de defesa. E agora, por exemplo, nesse mês aí de agosto, setembro, o exército da Coreia do Norte ele vai para a colheita. Ele é empregado em colheitas, colheita de soja, colheita de milho, colheita de tomate, por aí vai. Então, eles já ficam até desfalcados nesse ponto da defesa. Então, daí toda essa histeria, tá? Então eu encerro o vídeo de hoje, deixando um grande abraço para os meus amigos do Grupo Força de Defesa, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Um abração para o Galante, um abração para o Poggio, um abração para o professor Luiz aí de Fortaleza, grandes amigos nossos aí. Para todo o pessoal do grupo, eu não consigo mencionar todos os nomes aí, não vai dar aqui. E o de sempre, pessoal, fé no Brasil. O Brasil está melhorando, vocês veem a pressão que está sendo feita em cima da justiça no Brasil aí, para que ela melhore os seus índices, tá? Para que ela atente mais para esse problema salarial deles aí, tá? E que para que também tenha uma preocupação social maior. Não adianta, quer dizer, tomar uma sugestão que no papel é bonita, mas que não atende aos anseios da sociedade. Isso é graças a quem? A vocês que estão fazendo pressão. Então vamos acreditar no Brasil, gente. O Brasil será melhor na medida que a gente construa ele nessa direção, tá ok? Então, Gung Ho, até o próximo vídeo. Eu devo falar ainda, continuar falando de muita coisa sobre o material que as Forças Armadas Americanas. Eu quero focar na personalidade do Kim Jong-un também. Nos próximos vídeos a gente deve falar dele, os assessores dele. E também, ó, a gente vai explicitar as bases e todo o poderio da Coreia do Norte. Nós vamos trabalhar muito isso nos próximos vídeos. Então continue com a gente, vamos compartilhar o canal, tá? Vamos inscrever e até!